Segundo o Ministério da Saúde, as nossas células precisam de água e o nosso corpo é composto por 60% a 75% dessa água. Com isso, a água tem muitas funções, como função termorreguladora, função protetora, excretora, função plástica, dentre outras. E uma coisa que foi muito discutida no Congresso Europeu de Obesidade, realizado em 2019, foi que a água, além dessas muitas funções que atuam no nosso organismo, ela ajuda também ao controle da glicemia, ajuda a aproveitar os nutrientes e ajuda a utilizar essas gorduras que estão estocadas. Com isso, algumas dicas pra gente sempre estar bebendo água é você sempre andar com uma garrafinha do lado. Entre as refeições, de 1 em 1 hora, você tá ingerindo um copinho de água e assim no fim do dia a gente vai conseguir ingerir essas quantidades adequadas. Além disso, existem aplicativos, que ajudam a gente a alertar e lembrar, sobre a água. Oi, Paulo. Relembrando um pouco agora sobre os alimentos ultraprocessados, de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, nós devemos evitar o consumo desses alimentos por eles serem nutricionalmente desbalanceados. Isso deve ao fato deles serem fabricados pelas grandes indústrias e conterem um excesso de sódio, de açúcar, de óleos e gorduras. Esse excesso, em conjunto com a falta de fibras, faz com que a gente consuma mais esses alimentos até se sentir saciado, ou seja, a gente acaba causando um excesso de calorias na nossa alimentação diária. E além de favorecer esse excesso de calorias, esses excessos também tendem a contribuir para o aparecimento de doenças cardiovasculares, de diabetes, de alguns tipos de câncer e até de deficiências nutricionais. Além disso, os corantes, os conservantes, os emulsificantes e outros aditivos que estão nesses alimentos, por mais que passem pelas autoridades sanitárias e sejam aprovados, eles ainda não sabemos ainda quais são seus efeitos verdadeiros ou se eles acumulam a longo prazo no nosso organismo. Isso ainda é desconhecido, ou seja, mais um motivo para a gente tentar evitar esse tipo de alimento. E só relembrando, uma forma de distinguir um alimento ultraprocessado de um processado é olhando a lista de ingredientes. Normalmente, os alimentos ultraprocessados vão conter de 5 a mais ingredientes, e além de aparecerem esses nomes pouco convencionais, que estão fora do nosso dia a dia, que não seria uma coisa que tem na nossa cozinha. Então lembre-se sempre da regra de ouro, nossa regra de ouro na nutrição, que é: prefira os alimentos in natura e processados do que os ultraprocessados. Agora, falando um pouquinho sobre esse ponto tão importante que a gente frisou ao longo de todos os nossos atendimentos, que é o exercício físico, e sobre sua importância no processo de emagrecimento. O exercício físico, associado a uma dieta balanceada, ele tem o poder de maximizar o processo de emagrecimento, por meio do déficit calórico. Mas muito mais do que só isso. Por meio do exercício físico, a gente consegue obter bem-estar, qualidade de vida e ainda diminuir hormônios do estresse, como o cortisol, e elevar hormônios, como a endorfina, que aumenta o nosso bem-estar após a prática. Frutas, verduras e legumes atuam no nosso metabolismo como reguladores. Com isso, eles ajudam em muitas funções no nosso organismo, ajudando na manutenção da nossa saúde. Segundo a OMS, a recomendação de porções desses grupos de alimentos são 6, sendo 3 de frutas e 3 de verduras e legumes. E há estudos que falam que se você consome mais que essa quantidade mínima, a sua alimentação acaba ficando mais saudável. E quando a gente consome esses alimentos, sendo eles crus ou cozidos, com talo, com casca, com bagaço, esses alimentos ficam mais nutritivos. Então a gente tem que dar a preferência de consumir o alimento por inteiro. Com isso eles ficam mais nutritivos, a gente tem mais fibras, que são muito importantes para o nosso organismo. E as fibras acabam sendo muito importantes, principalmente nesse processo de perda de peso, porque as fibras vão aumentar o tempo do nosso esvaziamento gástrico, vão dar mais sensação de saciedade. Então, para o processo de emagrecimento, é muito importante colocar fibras na nossa dieta. Por isso, é muito bom consumir essas frutas, verduras e legumes com a casca de preferência, com os talos. Paulo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, ou seja, não se trata apenas da ausência de doença. Dessa forma, o lazer e a saúde, eles são fundamentais
para a nossa vida e se relacionam o tempo todo. O lazer enquanto promoção de saúde, ele possui 3 principais pilares, sendo eles o descanso, o divertimento, que é a sua distração, a sua relação com a família e com os amigos, e o desenvolvimento de personalidade, que é quem você é e o que você gosta de fazer. Ou seja, o lazer do seu dia a dia, ele pode ser desde um jogo de futebol no domingo, um almoço em família, um piquenique com a neta, uma caminhada ao ar livre, ou apenas um descanso sozinho. Mas ele é muito importante porque é nesse momento de lazer, nesse momento de descanso, que a gente consegue um alívio dos problemas do cotidiano. Nesse momento que a gente consegue deixar os problemas de lado, inclusive as tensões do trabalho, e a gente consegue focar mais no presente e nas nossas conquistas. Ou seja, a gente acaba deixando todo o processo mais fluido e menos pesado no nosso dia a dia. Então aproveite sempre seus momentos de lazer, seus momentos com a família principalmente, e tente se desligar um pouco dos problemas que a gente acaba acumulando ao longo da nossa vida. Isso é fundamental para a sua saúde e bem-estar, tanto física quanto mental. Oi, Paulo. Essa próxima recomendação, né, que é sobre o consumo de carne vermelha, tem muito a ver com tudo que a gente trabalhou juntos, né, ao longo dos nossos atendimentos, que é sobre a importância de limitar o consumo da carne vermelha de 300 a 500 gramas por semana, variando, né, a origem dessa proteína, sendo por ovos, por peixes, por frango, porque de acordo com o Ministério da Saúde, o consumo elevado de carne vermelha está muito relacionado com o aparecimento de câncer, doenças crônicas não transmissíveis, obesidade e também diabetes, né? Então, vamos tentar manter essa variedade na proteína que a gente tanto conversou, para que cada vez mais a gente consiga potencializar o seu emagrecimento e sua qualidade de vida.